Boas-vindas, feliz Páscoa para todos! Mesmo assim, estou aqui com vocês, né? E vamos conversar sobre... quem acompanhou os vídeos da semana? Qual foi o tema? Quem adivinha? Então, vamos falar sobre a importância de conhecer e entender nossas crianças pelas suas fases de maturidade no desenvolvimento global do ser, ok? Bom, e é importante a gente ficar atento, né? Conhecer essas fases para entender melhor o que está acontecendo, né? Como é que está a respiração, como é que está essa noção do corpo, o equilíbrio, a noção temporal, espacial. Então, são pontos somente sob visão da psicomotricidade, nesse desenvolvimento do ser que nunca para, sempre está em movimento. Então, seja bem-vindo, um dia muito especial, ressurreição de Cristo, comemorando a Páscoa. É um dia lindo, aqui pelo menos o sol está raiando. Então, vamos aguardar. Eu realmente me atrasei 6 minutos, porque fui, claro, registrar o momento aqui do coelhinho passando aqui em casa. Então, eu filmei meus 3 filhos procurando a surpresa. E foi uma surpresa mesmo. Aí, me desculpa, eu registrei, me atrasei um pouquinho, que eu precisava das mesmas ferramentas, não é? Então, eu sei que eu estou aqui, mas eu entendo, alguns não vão comparecer, mas vou deixar registrado a live para assistirem depois. Então, eu entendo que hoje é um dia mais que especial, mas não importa. Estar aqui agora ou depois. O importante é assistir, claro, compartilhar esse vídeo, salvar para retomar alguma informação importante, que às vezes a gente precisa, às vezes a gente não tem aquela, poxa, eu nunca parei para pensar sobre esse ponto e de observação na minha criança, aí observa, depois volta, para a gente entrar nesses ajustes, de como podemos melhorar a nossa educação, nossos pequenos aprendizes, não é mesmo? Porque o objetivo aqui, principalmente do canal, a página do Aprendiz Educa, é ajudar responsáveis de crianças atuarem de forma preventiva ainda na primeira infância. Então, muitas das vezes eu coloco reflexões sobre, de fato, o que acontece em sua grande maioria, aprende, porque principalmente pais de primeira viagem não têm muita noção sobre como acontece esse desenvolvimento e aprendizagem da criança. E aí vai perceber as dificuldades só lá na segunda infância, ou terceira, quando entrar no ensino fundamental. E que aí acontece agora, Aí vai à procura de especialistas, nada contra, mas é uma energia tão gasta, é tempo que às vezes não temos, a gente tem que direcionar, pedir ajuda à avó, enfim, a babá, em todos os ângulos, ao chofer. Então, a gente tem que driblar as demandas do dia a dia para dar o melhor para os nossos pequenos aprendizes. Então, eu sei que cada um tem uma realidade diferente, mas aqui eu não falo a um público específico, de uma faixa etária específica, não. De uma classe social específica, não. Mas eu falo, no geral, no desenvolvimento do ser, as necessidades que tem, as possibilidades de dificuldades e como podemos evitar essas dificuldades, atuando, Mas para atuar de forma preventiva, a gente precisa ter uma noção do que pode estar, do que pode vir à frente, o que pode acontecer. Nós adultos, a gente tem que sempre pensar à frente, criar hipóteses,
fazer reflexões, porque nós já temos capacidade cognitiva de fazer isso. A criança não, e ainda mais que ela precisa 100%, ela é dependente e precisa 100% do adulto, mesmo? Então, aqui meu papel como mãe, professora, né? E é importante, eu tô curtindo esse momento, né, da minha vida de estar. Porque a gente estuda, a gente vivencia, experimenta e guardando só pra gente. Não, é importante. Escutaram. Bom, a criança foi socorrida aí pelos pais, mas parece que o cachorro pegou. Bom, vamos voltar aqui. Ao vivo, acontecendo os fatos. Então vamos voltar aqui. Começando. Bora. Bom, a live de hoje vamos falar sobre a importância de conhecer e entender nossas crianças pelas suas fases de maturidade no desenvolvimento global do ser. Então, ao longo da semana, eu falei sobre, recapitulando aqui, né, as reflexões de cada vídeo que eu posto por dia, ok? Então, eu coloquei sobre a importância de saber se a respiração da criança está num processo, né, no desenvolvimento consciente, ou seja, a própria criança ela percebe, ela tem controle da sua respiração, sim ou não. Como estimular essa consciência, né? Através de quais atividades? Então é importante entender esse ponto importante, né? Que a respiração é o ar para a vida da gente. Então a criança ela já tem que ter essa potência, né? Essa capacidade de inspirar e expirar, né? Desde lá, dar tapinha no bumbum no nascimento para e aprender a respirar, não é mesmo? Mas é questão de sobrevivência, né? E eu percebo, eu já tive crise de bronquite, então eu sei que é falta de ar. Muitas vezes quando a gente corre, né? Tem gente que tem fadiga. Eu já passei por uma fase de fadiga no momento de descontrole hormonal, enfim, causa de estresse. Mas tem crianças também numa situação dessa. Então a gente tem que entender, né, esse fluxo do ar, né, como é importante para a gente ter um bom pensamento, assim, uma boa cognição, essa capacidade de pensar, tá? E depois, outro vídeo, eu falei sobre a questão do ajudar a criança a controlar o seu corpo, né? Por quê? A partir do momento que ela consegue controlar o seu corpo, ela vai ter atenção, concentração para as informações externas que ela tem que absorver para aprender, né? E isso é muito importante. A gente percebe muito, minha criança está com falta de atenção, por que será? Né? Bom, outro ponto foi sobre o equilíbrio, né? E muitas das vezes a gente pensa, minha criança tem equilíbrio porque ela sabe andar, porque ela consegue segurar seu copo, né? Aí tem aquela fase, né? Do copo com alça ali, sem alça, né? Porque aí já tem a pegada mais ampla ali, mas tem uns quês a mais aí para entender. Então, não é só o equilíbrio do corpo. Existe o equilíbrio emocional, equilíbrio intelectual, ok? Bom, outro vídeo eu falei sobre a questão da criança saber se organizar e se orientar, né, no espaço e no tempo, para ela se desenvolver sem dificuldade. Outra questão também é saber como ela se expressa, né? Se é de forma clara, se ela é compreendida. Então tem que ter esse controle emocional para que outras pessoas possam compreendê-la, ou seja, ter um diálogo e não um monólogo, né? Então, senão acaba que outras pessoas fazem as suas próprias interpretações e às vezes dá ruim isso, hein? Não é? Concorda? Quantas pessoas aí às vezes são inocentes, são presas inocentes, enfim. É aquela questão também, né? O que os olhos veem, né? O
que os olhos não veem, isso mesmo, o coração não sente. Exatamente. Então, aí tem outra questão também, né, de aquela polêmica de ter câmera, não ter câmera, né, disponível para os responsáveis, né, numa instituição educacional, em qualquer ambiente. Às vezes a interpretação, né, de uma visão é diferente, né, quando está fora de um contexto. Por quê? Às vezes a pessoa ela toma uma ação até mesmo para se defender, mas no vídeo, né, não tem um áudio e aí tem uma outra interpretação. Então é tudo muito delicado, mas é importante a gente entender essa parte toda, ok? Bom, outro vídeo eu coloquei sobre sobre a coordenação, né, do corpo, dos movimentos, né, para ter uma organização dentro, né, do espaço, dentro de um tempo, é o ritmo, né? Então eu vou pontuando um pouquinho de cada. Combinado? Então aproveita, pode deixar seu like, salvar esse vídeo, compartilhar com pessoas que têm o mesmo interesse, mesmo propósito, ajudar suas crianças, né, a se desenvolverem e aprenderem de forma mais simples, com menos impacto, né, das tantas informações que recebemos, ainda mais nessa geração tecnológica, né, 4.0, enfim, as informações estão aí, então a gente tem que saber filtrar, administrar, conduzir, né, para a gente não sair dos trilhos, né, saber que a nossa criança está caminhando, está progredindo na sua aprendizagem dentro de um caminho certo, né? Pelo menos, né, sobre o nosso entendimento, né? Então, o meu objetivo aqui é ajudar os responsáveis a ter esse entendimento, né? Principalmente da área da educação. Então, aqui eu procuro, a partir dos meus estudos, né, de materiais científicos, né, traduzir essas informações tão complexas, específicas da área da educação, mas traduzir para uma linguagem, né, nosso dia a dia, uma linguagem como mãe, porque aí eu estou no mesmo papel que vocês, né? Então é importante ter essa compreensão, porque muitas vezes é aquela questão de ser clara, né, e objetiva e clara, né? Então aqui se você tiver alguma dificuldade, né, pode me enviar um direct, eu respondo tão logo, né? Então, o importante é sermos claros, né, para a gente ajudar nosso pequeno aprendiz. Porque não adianta também falar aqui, eu não tenho o feedback de vocês, se vocês entenderam, se vocês gostaram, né? Como é que tá, até mesmo o retorno de como é que está sendo, né, a aplicação de todas as informações que eu compartilho com vocês, né? Então, é muito importante, juntos estarmos nesse empenho aí, tá? Essa progressão de aprendizagem dos nossos pequenos aprendizes. Combinado? Então, vamos começando. Tá? Então, aqui eu acabo falando melhor, né? Esmiuçando, assim dizendo, melhor cada vídeo que eu postei ao longo da semana. Então, vocês aproveitam, voltam lá, tá tudo lá disponível. Vocês perceberam que eu mudei um pouquinho a minha tática lá de postagem, estou postando no Reels para ter uma distribuição melhor, ok? Então é forma estratégica, porque a ideia é propagar essas informações de valor para o maior número de pessoas, ok? Então, conto com a participação de vocês, a colaboração, assim dizendo, de também compartilhar essa live aí para as pessoas que vocês conhecem, que sejam responsáveis de crianças, né? Principalmente de 0 a 7 anos, ok? Combinado? Posso contar com vocês? Beleza? Então, vambora. Bom, não sei, eu pretendo ser um pouco rápido hoje, porque hoje é dia de Páscoa, né? Então, e aí nisso, minhas crianças falam assim, mãe vai fazer live hoje? Eu falei assim, vou, filho, eu preciso, é minha responsabilidade. Então, eu tô aqui, ó, comprometida com vocês, mas elas entenderam, né? Pensaram que eu podia estar, mas não, a gente tem que cumprir com nossos combinados, né? Combinado não sai caro, sempre falo isso, ok? Primeiro a responsabilidade, são os deveres, depois os prazeres. Bom, vamos embora.
Aí no primeiro vídeo da semana eu falei o quê? Sobre... quem lembra? Ah, claro, que é pensando no desenvolvimento hierárquico do ser, a gente vai falar primeiro sobre a respiração, claro. Então eu dei um exemplo da natação, né, como o melhor esporte para treinar essa questão da consciência da respiração, de inspirar e respirar. Por quê? Para justamente a criança ter a noção do próprio corpo. Porque é interessante que no início, né, a gente respira, inspira, respira, inspira, respira. Mas quando a gente está dentro d'água, a gente não pode inspirar, né? Senão... E aí entrar pelo nariz, enfim, aí é complicado. E aí começa a criança tem que se autorregular, entender o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer dentro d'água. Então, é questão de sobrevivência. Quantos casos existe aí da criança cair na piscina, né, em frações de segundo, então, em frações, né, eu acho que pouco, um minuto, aí esse detalhe já não sei. Mas, até a criança não ter nenhum problema, né, de inalar água e água para o pulmão, enfim, né, se afogar, então a gente tem que ficar muito atento. Então é importante a questão da natação, né? Eu fiquei triste porque esse período de isolamento social, meus filhos ficaram praticamente 2 anos, né, sem a natação. E aí minha preocupação maior era com o menor, porque estava no início de aprendizagem, né? E aí ele foi mais afetado nessa questão. Mas voltamos, essa semana também postei lá para comprovar que estamos na natação. Quem curtiu lá o Stories? Foi no Stories. Ah, já perdeu, né? Já saiu o Stories 24 horas. Mas eu postei lá. Vou ver se eu crio lá um destaque, né, as atividades. A gente fazendo karatê, fazendo natação. Me conta aí, qual é o esporte que vocês fazem, né? Você faz com a sua criança, ou não faz com a sua criança, só o pequeno aprendiz mesmo, mas o importante é praticar esporte, combinado? E aí, nesse questão do controle da respiração, por exemplo, no karatê a gente tem que controlar. Eu lembro quando eu fazia pilates, também tinha que controlar a respiração de acordo com o movimento. Então, treinar essa consciência do controle do próprio corpo, ok? Então, desde pequenininho é importante. E a natação, isso facilita, né, para a criança ter essa noção. Para justamente ela compreender. Aí eu dei os exemplos lá. Essa questão de atender às demandas do desenvolvimento da linguagem verbal, né, de pronunciar os sons, os fonemas de forma adequada, né? Então, tem crianças que tem aquela voz anasalada, quem fala pelo nariz. E aí, por que será? E tem que toda, né? Eu falei, né? Nosso médico, o Gustavo Pacheco, né? Nosso otorrino, ele sempre fala, natação! Ih, tá acabando a bateria aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui o fio. Ai, não deu tempo de verificar tudo. A natação, né? Deixa eu botar 15% agora. Opa! Acho que foi. Não. Mas foi. Então, vou continuar aqui. Aí tem questão, né, de melhorar essa capacidade, né, da linguagem verbal, dos sons adequados, a fala adequada, né, com os sons de acordo. Então, claro, a criança, ela na primeira, lá pequenininha, ainda bebê, ela tem a questão das vogais, né, então passa direto, não tem nenhum atrito, né, a questão da língua, não precisa dos dentes. Então, pronunciar de forma correta. Depois tem os sons mais complexos, tá? E tem a questão de aprender a relaxar o próprio corpo, né? Então, eu lembro da natação, que a pessoa falou assim, vamos lá descansar. E aí, o descansar era fazer aquela respiração, né? Contando até 20. Aí, mergulha só, né? Para soltar o ar dentro d'água. Então, é importante ter essa prática, ok? E outro exemplo também é o controle emocional, né? Então, porque muitas vezes a pessoa tá passando por um descontrole emocional, tá chorando, enfim.
A gente bebe água com açúcar, né? Claro que a gente não vai botar açúcar, né? Mas tudo bem. Mas se lembra, no tempo da vovó, da mamãe, né? Vamos beber água para se acalmar. Açúcar não acalma, pelo amor de Deus. Não, açúcar não faz bem para a saúde, não. Mas bebam água, por quê? A partir do momento que tem que beber, ela vai ter o controle, né, do seu corpo. Né? Senão a gente fala assim, ih, entrou. Quando a gente se engasga, né? Ih, entrou no buraco errado. Né? Porque tipo, se engasga. Então, é uma outra maneira de controlar a respiração, não é mesmo? Então, aí a partir disso ela tem que ter controle do seu próprio corpo, entende? O controle desse fluxo do ar. Bom, e aí eu falo, né? Por exemplo, criança que teve, né, mãe que teve problema no parto, a criança, aí tem aquele tempo lá de nascimento, aí faltou oxigênio, né, no cérebro, então é muito perigoso. A gente tem que ter muita cautela quanto a isso. Então, a respiração é o ponto principal. Por isso que dentro do desenvolvimento hierárquico do ser, a gente começa pela respiração. Combinado? Então, até mesmo, né, quando eu falei ali do karatê, né, dos movimentos, do controle do corpo para não se cansar, e ter que saber respirar de forma consciente. Ok? Bom, e aí depois, falando sobre, quem acha, quem lembra, é a tonicidade, claro, galerinha, né? O que seria o tônus? É o controle do corpo, né? Será que é só isso? E sabia que a tonicidade faz parte, né, da criança, contribui para a criança ter uma atenção melhor, né, uma concentração nas atividades? Exatamente, porque o tônus, na verdade, é um momento de tensão muscular. Então, vou falar sobre tensão e relaxação, ok? Mas a tensão é porque se eu estou com o meu corpo aqui, estou sentada, eu estou tendo uma postura, um controle meu corporal para estar aqui, né? E muitas vezes você não vê uma criança que toda hora está se mexendo na mesa, sentada, fica assim, é para fazer atividade, não para quieto, parece que tem formigueiro no bumbum ali na cadeira. Então, e aí vamos analisar como é que está a tonicidade dessa criança. O que precisa, né? O que o responsável, o adulto ali precisa fazer para ajudá-la a ter um controle corporal, né? Então, quando a gente percebe que a criança está muito tensa, né? Porque parte do princípio, se a tonicidade é um estado de tensão muscular, então aí a gente fala assim, está muito tensa, tá? Eu, como falo, está tensa ali para estar atenta para a atividade. Mas se ela está agitada, ela está muito tensa. E por que ela está muito tensa? Porque tem esse cúmulo de energia que ela tem que soltar. Aí eu lembro, né, daquelas informações que eu já falei para vocês sobre a importância, por exemplo, na escola, de oferecer atividades em ritmos diferentes, né? Então, uma atividade vai fazer uma prova, por exemplo, isso já pensando lá para frente, né, para os maiores, no ensino fundamental. Depois de quê? De uma educação física, porque ali já gastaram a energia toda, eles vão ter ali a capacidade de se concentrar, ficar ali prestando atenção, ok? Claro, tem aquele momento tem gente que faz aquela sessão, 5 minutinhos, né, de relaxamento, aí põe aquela música zen, para entrar num novo ambiente, percebe? Fazer essa transição também é muito importante, não dar aquele choque de realidade diferente, né? Momento, aí sai da educação física, aquele sol escaldante, e depois entra num ar-condicionado, não, ou então em outro ambiente, que tem que estar lá, então vamos fazer essa transição, né?
Aí para criança a gente faz aquela brincadeira de pegar o lencinho e passar por cima para perceber, né, todo o corpo, aí passa a cabeça, aí vai, aí canta uma musiquinha mais devagarzinho. Então, fazer essa transição também é muito importante. Mas, assim, é ter a consciência de fazer essa alternância, porque se ficar, imagina, na sala de aula direto, né, no mesmo ambiente, e aí demandando da criança estar ali o tempo todo concentrado, concentrado, concentrado. Ah, vamos. Então, dependendo da escola, né, tem os ambientes, né, os cantinhos, aí vai dividindo a turma em grupos e fazendo esse movimento, dando um tempinho, aí vai, né, para ser mais dinâmico, né? Então acabou aquela questão no geral, embora a gente vê, né, em várias instituições, mas agora não é todo mundo, né, fazendo uma atividade, todo mundo junto, a mesma atividade, não. Vamos criar ambientes, né, variar, né, fazer uma dinâmica. Então, separar por grupos, cada grupo, por exemplo, separar por inteligência. Aqui vai ser para o lógico-matemático, ali linguístico, vamos debater. Outro, vamos pensar, né, sobre a situação dentro da ciência, como é que é elaborado. Ou vamos criar uma música, um ritmo, uma rima. Então, é fazer essa dinâmica, né? Então, é importante, ok? Para ter a atenção e a concentração da criança durante a atividade. Bom, aí pensando na tonicidade, a criança que é agitada não vai conseguir, né? Então, são estratégias que o adulto ele usa, o responsável usa, para ter essa concentração da criança, ok? Então, é importante a gente conhecer que esse controle da musculatura, né, ele acontece a partir você percebe que a criança tem um controle postural, então consegue ter o controle do próprio corpo, ok? Mas isso acontece aqui, a partir, né, de uma percepção sensorial, por isso que esse momento da importância da transição de um ambiente para o outro, né, para perceber o corpo, a batida do coração que às vezes está acelerado, né, porque correu muito, perceber e controlar essa respiração para amenizando, entrando no ritmo, né, desse batimento cardíaco. Por exemplo, essa noção do espaço que ele vai correndo, não, agora vamos ficar nesse ambiente, agora o espaço foi reduzido, você vai sentar, prestar atenção, fazer atividade. Então, percebi que estava num ambiente amplo, que podia andar, correr, não, agora o momento de estar sentado. Então, ter toda essa percepção, ok? Para saber se organizar, relaxar o corpo no momento adequado e assim conseguir se concentrar cognitivamente, né, durante as atividades, ok? Mas a gente sabe que é bom já é passar aqui, que a criança que não consegue, né, se concentrar, está muito ligada à questão emocional dela. Então, e aí você vai pensar, né, por que ela está assim? Porque ela está se sentindo insegura? Porque ela está com medo? Aí tem que fazer uma investigação. Por que essa insegurança? Né? E aí vai para outra vibe. Mas é importante o adulto estar atento. A criança está agitada, então vamos analisar como é que está o emocional dela, né? O que está por trás, como é que está o dia a dia dela, né? Relação. Aí você vai ver analisar, né? Avaliar como é que está a relação dela com as principais pessoas, né? Então começa pela família, pela relação dos pais, mãe, pai, aí os irmãos, né? Os avós, familiares, depois o ambiente entre os amigos. Então, todas as pessoas que envolvem a criança, né? Com as quais ela tem a relação direta no dia a dia, para entender como é que está esse estado dela, né? De segurança, essas necessidades fisiológicas estão controladas, então é importante. Por isso que vai fazer uma atividade de concentração, vamos todos beber água, ir ao banheiro, fazer xixi, então, para depois aí saber, opa, então todo mundo,
né? Já passou pelas suas necessidades fisiológicas, agora vamos no ambiente e esse ambiente tem que estar seguro, né? Transmitir segurança para a criança. Porque às vezes está num ambiente bom, tá adequado, mas ela não se sente bem diante de uma pessoa. E por qual motivo? É toda uma investigação, tem que ter um olhar atento a isso. Combinado? Bom, aí a questão, quando eu falei sobre... mas não postei esse vídeo, mas eu vou postar. Então, a criança ter um equilíbrio, né? Você vai pensar, se eu perguntar para você, falar, minha criança tem equilíbrio sim, ela já sabe andar, então faz pressuposto que, né, começou a andar, já tem equilíbrio, né? Porque como é que ela vai andar sem... Aí, por isso que aquele período da fase de transição, né? Esse início do andar, ela anda um pouco assim, e cai, né? Dá 2 passinhos e cai, porque ela não tem 100% do seu equilíbrio, né? Mas não para só por aí. Então, equilíbrio tem o corporal, ok? Mas também tem o intelectual e o emocional, tá? Então, essas 3 maneiras de se equilibrar faz com que a criança tenha, sim, um controle do próprio corpo, ok? Então, é aquela questão que eu falei, né? Da importância do equilíbrio emocional. Se você percebe que ela é uma criança sensível, porque chora por tudo, enfim, tem que saber o porquê, né? A importância da investigação, ok? Que é o ponto-chave para isso. E a questão do intelectual, né? Tá? É o momento que a criança vai ter capacidade de pensar antes de agir ou refletir sobre uma ação, né, dela ou de alguém, né? Saber avaliar, né, dar o feedback. Será, como é que foi meu dia hoje? Fiz isso. Foi bom, não foi bom? Então, criar essa oportunidade de diálogo para a criança ter esse hábito de fazer essas reflexões. Então, ter esse equilíbrio intelectual, né? Porque a partir do momento que ela tem esse equilíbrio do pensar, do refletir, ela vai ter a concentração para fazer suas atividades. Então, é importante, quando pensar em equilíbrio da criança, será que ela está com um bom equilíbrio corporal, um bom equilíbrio intelectual e o equilíbrio emocional? Então, assim, o emocional, ele faz muita questão da ponte. Então, eu falo que sempre o emocional, ele pesa mais nesse sentido, né? Pesar no sentido de ter mais preocupação, tá? Porque quem está frágil emocionalmente, ela não consegue, né, nem ter um equilíbrio corporal e nem capacidade de pensar, sabe? Quando você está assim, você percebe que você não consegue pensar, né? Então, a gente tem que sempre ter isso em mente, tá? 3 tipos de equilibração. Bom, e a questão da criança saber se organizar e se orientar no tempo e no espaço, será? Não, mas vamos chegar lá. É a questão do lado, vamos por parte, né? A hierarquia. Então, vamos primeiro para lateralização, ok? Então, a questão, né, tem a ver, se você percebe se a criança está com dificuldade em diferenciar, organizar os objetos que estão ao seu entorno, e aí você fica, será que ela sabe o que está em cima, o que está embaixo, o que está ao lado, do outro lado, né, na frente ou atrás? Então, são orientações de passagens que ela precisa ter, mas começa a partir do próprio corpo. Então, a gente fala sobre o umbigo, que é o ponto de referência, né? Então, para fazer atividades corporais, fazer queda, rolamento, ou ficar de cabeça para baixo, plantar bananeira, né? Tem outro nome aí, um termo em inglês, que agora não, handman, não sei, hand alguma coisa. Tem que concentrar, é difícil, muito difícil, tem que concentrar, seu ponto de equilíbrio é o nosso umbigo, né? Então, o umbigo da criança, o umbigo da própria pessoa, tá? Então, a partir do momento que ela tem a percepção do seu eixo corporal
perceber que tem um lado, que tem o outro. Então, você vai fazer estímulos onde? Né? Que tem os 2 olhos, que tem 2 ouvidos, tem 2 mãos, 2 pés. Você vai estimular a boca, né? O olfato ali, estimular ali. Não, mas que tem os 2 lados, né? Entende? Bom, e é justamente depois, né? Então, o último estágio é saber o que é direito e o que é esquerda. Mas antes disso, tem que perceber e encontrar seu eixo, né, central, pelo umbigo, né? Contra o próprio corpo e os 2 lados, ok? Então, tem várias atividades para isso. E aí, a partir disso, né? Quando ela começa a ter a noção da sua lateralização, ela vai para a noção do próprio corpo. Tá? Não é a mesma coisa? Mais ou menos. Acaba que um está inserido no outro, ok? A questão, noção do próprio corpo, é a questão de captar as informações externas, né? Através dos sentidos. Então, para ela... o que acontece? Muitas vezes a criança... imagina, lá no ensino fundamental, matéria aberta para estudar, tal, e até né, os pais estão falando, essa criança não me ouve, porque é muita informação, por isso que a gente tem que ser das informações simples, claras e objetivas, né, para executar de passo a passo. Senão, se você bombardear de informação, e aí não faz tudo, mas não falei que era fazer isso. Não. Para cada ação, um verbo. Para cada ação, um verbo. Ok? Então, aí você pode enumerar. Primeiro você faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Para compreender a ordenação, a ordem dos fatos, que é muito importante. Ok? Então, a noção do corpo é justamente ter a capacidade de absorver as informações externas a partir das suas percepções sensoriais, tá? Para ela se organizar corporalmente, tá? E reter uma memória. Então, a partir do momento que ela retém uma memória, aí ela vai começar o quê? A nomear essas informações recebidas, né? E essa nomeação, ela vai começar a distinguir, né, o que é uma coisa, o que é a outra, né? Vai começar a discriminar, vai começar a identificar, a localizar. Então, é muito importante sempre manter, né, estimular a inteligência linguística, né? Sempre estar ali conversando com a criança, nomeando. Olha, esse seu brinquedo está em cima do armário, né? Sua roupa está dentro, né, do guarda-roupa. Então, é importante sempre estar nomeando para a criança perceber essas informações, ok? Essas informações de referência a partir do próprio corpo. Então, vou falar assim, sua roupa está aqui na minha frente. Não falo isso para a criança, né? Falo assim, essa roupa está em cima da sua cama, tá? Então, aí ela vai saber o que é cama, né? O berço, por exemplo, não sei. Mas, então, fala, olha, seu sapato está no chão, na sua frente. Aí, né? Ela tem que entender, começar a entender. Opa, olhou, olha para baixo. Aí vai olhar para baixo. Tá na sua frente. Então, são detalhes tão pequenos, mas que fazem grande diferença. Tem grande importância no processo de progressão de aprendizagem da criança. Entende? Então, a gente tem que sempre, sim, nomear os objetos, né, para a criança ela perceber esses objetos se localizando, né, tendo o seu corpo como referência, para identificar. Então, olhou para baixo, viu o sapato, identificou que é o sapato. Então, olha, a sua frente se localizou, né? E a discriminação vai perceber, opa, esse sapato é meu ou o sapato é do meu irmão? Entende? Essa meia é minha ou essa meia é da minha irmã? Mais ou menos assim. Então, começar a discriminar, ok? Então, isso tudo é a partir do próprio corpo. Então, o corpo tem que ter como referência para isso tudo. Então, a partir do momento que a criança tem a noção do próprio corpo,
ela vai começar a verbalizar, se expressar adequadamente e não por interferências do outro, correto? Então, e aí o que acontece, né? Quando se a criança não tiver um controle emocional, e aí para relatar algum fato, alguma ocorrência, alguma situação, ela vai se atrapalhar toda e pode até mudar o seu posicionamento, né? Dessa situação, né? Ela estava num ponto de observação ou de ação, né? Então, é importante entender como é que está esse processo de equilíbrio emocional, que tem a ver lá na sua tonicidade emocional, tá? Para não interferir no seu intelectual, ok? Então, aonde eu dei exemplo, porque em alguns momentos que a gente se sente frágil, né? Indefeso, né? Às vezes a gente está assim, começa a ficar preocupado, ansioso, a gente começa a ter, né? Aí tem gente que sua na mão, tem gente que sua no pé, tem gente que começa a ter vontade de fazer xixi, né? Aí descontrola, fica vermelho, né? Já viu aquela fica vermelho? Então, é um descontrole fisiológico em decorrência à ansiedade ou à insegurança ou a medo. Então, tem que reavaliar essa questão dessa tonicidade emocional, ok? Então, são momentos que a gente se sente assim frágeis, indefesos, ok? Aí por isso que eu perguntei lá, né? Como é que a sua criança se expressa diante de uma situação? Ela consegue se expressar verbalmente, né? Que outra pessoa, né? Que seja um diálogo e que a outra pessoa, a pessoa receptora, entenda, né? O que ela está descrevendo, né? Ou ela se expressa corporalmente, né? Então, a criança que ela não consegue verbalizar, ela vai agir o quê? Pelo corpo. E aí, quando ela age pelo corpo, ela acaba se misturando na situação ali, como agente, não a pessoa que está dentro da ação, não da observação. Então, isso é muito comum com crianças da primeira infância, mas a gente precisa sempre avaliar em que estágio está essa pessoa, ok? Esse pequeno aprendiz. Né? Então, por isso que eu falo a questão da maturidade da criança dentro desse desenvolvimento global do ser. Porque é importante, já fiz uma live falando sobre as fases de desenvolvimento do ser, mas aqui eu falo sobre a questão da maturidade. Né? Então, é importante ter essa distinção. Né? O que é esperado para a idade, o desenvolvimento esperado para a idade, e também tem a questão da maturidade, né? Que aí vai variar de acordo com a realidade da criança, né? Do ambiente familiar, ambiente escolar. É importante ter esse olhar, né? Atento, né? Esse olhar do responsável atento à criança. Combinado? Bom, e aí outra opção que eu dei, se ela mesma consegue se posicionar, né? Saber onde ela estava diante da ocorrência, né? Para transmitir as informações que ela viu, né? Ou seja, teve a sua percepção, né? Seu ponto de vista. Aí vai aquela questão dos argumentos, da descrição e da sua opinião, né? Então precisa da sua, sua tonicidade intelectual, capacidade de interpretar, né? De refletir sobre algo, ok? E aí depois da noção corporal vem o que? É justamente a questão da estruturação espaço-temporal, que aí eu coloquei lá a questão, como é que está sua criança, né? Ela é agitada, ela é moderada ou é lenta? Porque cada pessoa tem o seu próprio ritmo. Mas o que da questão é saber adaptar o seu ritmo às necessidades do dia a dia. Então, por exemplo, a minha filha mais velha, eu falo assim, ela é a velocidade do sol. Se você olhar para o sol, fala, nossa, sol, você não vê o sol andando, mas ele
durante o dia ele, claro que ele anda. Aí eu falo da minha do meio, que ela é a velocidade da luz. The Flash. Resolve logo as situações. Mas na brincadeira, eu falei assim, a luz, né, é muito importante, né, para a vida. Mas eu brinco assim. E ela custou aprender a adaptar o seu ritmo lento, né, do seu biotipo, às necessidades, né, do seu dia a dia, conforme as demandas, né, principalmente da escola. Quando entrou no ensino fundamental 2, tem noção que é isso? 2. É onde ela começou a ter autonomia para estudar sozinha, enfim. Mais importante que como descobrimos isso, né? Para ajudá-la a se adequar ao ritmo das demandas. Por quê? Detalhe, eu levei a nutricionista, a Bianca Genoese, acho que é assim o sobrenome dela, e dentro da avaliação lá, o que percebeu? Né? Que o biotipo dela só funcionava a partir, né? Ela praticava natação, ela queria emagrecer. Foi assim que tudo começou. Ela queria emagrecer, porque ela sempre foi fortinha e tal. Emagrecer não conseguia. Fazia natação, fazia pilates, fazia karatê e nada de emagrecer. E aí percebeu que o biotipo dela não funcionava. Falei assim, então toma chá preto, ou café antes das atividades, para melhorar o metabolismo dela. Exatamente, a palavra correta é metabolismo dela estava ali estático. Então, com isso, não fazia efeito a atividade física, né? Não desgaste lá na questão do seu corpo. E bom, eu sei que ela vive tomando chá preto aí, né? Emagreceu, entrou no ritmo. Então, são detalhes muito importantes que um especialista vai nos ajudar. Nesse caso, foi a nutricionista, né, que nos ajudou. E foi muito bom para o desenvolvimento e aprendizagem dela. Né? Então, isso, a gente percebeu, quando ela entrou no ensino fundamental 1, o ritmo dela estava muito lento. Muito lento. Então, isso é preocupante. E a gente tem que aprender. A capacidade do ser humano é de adaptabilidade. Nossa, a palavra grande, né? Se adaptar, né? E tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Aí, será que tem gente que dorme muito, sente fraca e tal. Será que está anêmica? Então, tem que ir ao médico fazer exame de sangue para saber se é anemia ou não, entende? Essa relação, né? Que o desenvolvimento da criança e a aprendizagem dela está relacionada também com a saúde, né? Então, a gente tem que sempre estar ali, né? Relação familiar, né? Que é o emocional, a relação social, né? Que é o emocional, com a relação à saúde, questão do seu desenvolvimento, né? Questão da educação, né? Para a aprendizagem, ok? Bom, e essa questão, né, de ter uma estruturação espaço-temporal, a questão de adequar o seu ritmo, né, às necessidades, né? Então, para ter uma boa estruturação espaço-temporal, aí tem aquela hierarquia. A pessoa, a criança, ela tem que ter uma boa respiração, né, uma boa tonicidade, noção do próprio corpo, né, conhecimento dos seus lados, da sua lateralização, né, e o equilíbrio, ok? Então, são pré-requisitos, assim dizendo, no desenvolvimento do ser, tá? E aí, que a gente fala que é importante sempre imergir a criança no ambiente musical, porque a música tem ritmo. Então, tem músicas de ritmos lentos, ritmos rápidos. Então, ela percebendo esse ritmo, ela vai perceber o que é rápido, o que é devagar. Ela vai começar a ter essa noção temporal, entende? Então, é importante, né, ter essa vivência com músicas, né? Para ter gente que gosta só de estudar com fundo musical, tá? É a questão também da respiração, né, para fazer uma leitura, né?
Então tem aquele para cada língua, né? Tem um ritmo de leitura, né? Uma fluência da leitura, né? Depende da respiração. Então, a velocidade, né? Então, isso tudo está interligado. É importante o adulto ter essa noção, né? Noção de perceber se sua criança está sabendo respirar, se controlar, né? Ter noção do próprio corpo, ter o equilíbrio, percebe? E é aquela questão que eu falo, ter o mínimo necessário de conhecimento sobre o desenvolvimento e aprendizagem da sua criança. Né? E aí eu estou aqui para ajudar vocês. Entende? Então, e aí quando fala a questão para ter a noção do próprio corpo, né, como referência, né, diante dos objetos, para também se localizar, né, para saber, eu estou aqui, né, eu sei que a minha escola é para lá, em que sentido está, para onde eu, né, a gente começa a perceber, né, começa a criança aprende, né, onde eu estou, né, no ambiente familiar, no ambiente da casa. Depois vai para o ambiente fora de casa, que geralmente é a casa da vovó, ou da creche, né, da escola. Mas depois eu começo a observar sobre os ambientes naturais, né? Em que lado o sol nasce, em que lado o sol se põe, né? A direção do vento, então o fluxo da água no riacho. Então é importante observar, né? O movimento das ondas, né? Então, ter esse olhar mais cuidadoso, ok? Para ter, né, se organizar, se adaptar ao ritmo, né, ter essa noção temporal. Então, muitas vezes a criança tem dificuldade de fazer uma atividade dentro do tempo disponibilizado, mas se vai exigir tão logo, você fazer isso tudo. Às vezes é muita demanda por um tempo que a criança não dá conta. Então, vamos gradativos, Então, hoje você faz isso, né? Amanhã vamos tentar fazer isso, mais isso, né? E se adaptando, ok? E sempre fazer aquele reforço positivo. Você consegue, porque já é o esperado, mas precisa de um treino, né? Que nem um atleta. O atleta, para vencer uma competição, ele precisa treinar. Se não treinar, não vai vencer a competição. Então, da mesma forma, para você conseguir realizar atividades dentro do tempo esperado, você precisa treinar. Então, vamos lá, marcar o tempo. Vamos começar assim. Vamos lá, você consegue. E assim, estimulando a criança e mostrando para ela que ela é capaz de alcançar o objetivo sim, né? Mas fazendo aquele estímulo positivo, né? Mas só que depende só dela, não depende do outro, né? Do outro no sentido de outro estimular, mas aquela questão também, né? Uma vez eu falei sobre o querer, poder, como é que é? Querer não é poder, mas tem o desejar, né? Então a criança precisa desejar. A criança desejar tem que ser algo do seu interesse, imagina, né? Então, a gente tem que ficar atento se é do desejo da criança. Se não for, temos que respeitar, né? Cada um tem um gosto, né? Vou forçar algo que, né, você não gostaria de forçar uma coisa que você não gostasse, não é mesmo? Então, tem que ficar atento à questão do desejar e o querer, né, poder, né? Então, a criança precisa querer. Às vezes, ela não pode no momento, né? Ou pode. Então, mas para chegar ao poder, tá? Então é desejar, querer e o poder. Tá? Talvez o querer não pode, mas vamos chegar ao momento certo. Tá? Agora não é momento disso. Quando puder, né? Por exemplo, agora não é momento de assistir desenho, o filme. Por quê? Porque você precisa fazer sua atividade. Aí você diz, mas eu não quero. Então, faz eles combinar. Eu sei que você passou o dia na escola, vou te dar 30 minutos, marcando o tempo, para você descansar, vai tomar banho, relaxar, descansar, em tanto tempo, aí combina, mostra para a criança as horas no ponteiro ali,
para perceber o movimento, né, a marcação do tempo, e falar, então, quando chegar a tal hora, a gente começa a fazer as atividades. Então, a partir de combinados, né, mostrando no concreto o tempo ali, o ponteiro andando, né, respeitando o seu tempo no sentido de que ela precisa relaxar o corpo, descansar, para entrar em um novo ambiente, né? Então, são detalhes que fazem parte desse processo de aprendizagem, ok? Aí a questão do que eu falei sobre que é da coordenação motora ampla, né? Eu não falei da fina, eu vou postar hoje da fina, mas num todo, quando chega essa questão tem uns que falam praxia global, né? Mas é um termo bem mais difícil. Mas a coordenação motora ampla, né? Aí você percebe, né? Se você analisar no processo de desenvolvimento da criança, primeiro você tem que deixar a criança explorar o espaço. Às vezes a criança que foge, minha criança fugiu, saiu correndo. Por quê? Porque de repente é uma criança muito presa, né? E ela sai correndo. Não, então, cadê os combinados? Cadê esse controle corporal? Né? Então, são os pré-requisitos, né? Essa noção espacial. Então, ela tem que entender que no momento ela tem que estar aqui, né? Junto com a sua mãe, junto com o grupo. Ela não pode sair correndo por aí, que pode se machucar, né? Tem os perigos, né? Do meio ambiente, né? Da vida. Então, porque ela é de menor, não tem essa noção ainda de espaço, né? De amplo, né? Mas está ainda delimitada, ok? Então você não vai deixar uma criança andando na rua sozinha, né? Mas se vê muito por aí, é a realidade. Mas a questão de coordenação motora, o que acontece? São movimentos corporais, né? Que a criança tem que ter bem coordenado. Aí você percebe que a vez que a criança ela corre, né, toda desengonçada, descoordenada, e aí precisa de algum ajuste, né? Por quê? Ela tem que entrar ali, né? Quando a gente, é questão da marcha, quando a gente vai andar, né? A gente anda de forma equilibrada, né? A marcha como é que tá? Aí a gente faz aquelas avaliações, né? De andar, de correr, pular com o pé, com 2 pés juntos, se ela trota, né? Se ela faz assim. Então, são avaliações que a gente vai perceber como é que está a coordenação motora ampla da criança. Mas por quê? Lá na primeira infância, ela tem que ter o hábito de correr livremente, no espaço, claro, combinado, saber agarrar, subir, descer. Então, explorar essas praxias globais, né, para ela encontrar também o seu próprio equilíbrio, o seu corpo, né, a sua respiração, de acordo com esse movimento corporal, ok? Então, aí você percebe que a vida da criança, ela não te atende de forma imediata, né? Meu irmão, que é militar, fala muito a questão da voz de comando, atender a voz de comando. É sentar, opa, né? E é um treino, é que nem com os animais, né? O adestramento, né? Voz de comando. Então é importante ter isso, né? No desenvolvimento desse controle corporal, ok? Movimento amplo. Simplesmente saber se adequar, né? Adequar o seu corpo em um espaço delimitado, né? Porque para não chegar num ambiente a esbarrar no outro ou se machucar. Já dei exemplo aí de criança que tem a perna toda roxa, né? Porque esbarra nos lugares, não consegue se deslocar, perceber, né? Então, quantas vezes, né? Questão de bater com o dedinho do pé em alguma ponta aí do armário, né? Dói a beça, né? Mas assim, é porque a gente tem que ficar atento como é que tá essa coordenação motora, ok? Então, aí precisa do equilíbrio, né? Ter percepção do eixo corporal, né? Adequar o ritmo, né? Ter uma sincronia dos movimentos. Então,
Isso tudo faz parte, ok? Então, muitas vezes a gente consegue perceber isso, né? A gente desenvolve isso lá no início do desenvolvimento da criança, né? Pela sua tonicidade, né? Para ela ter, né? Adequar essa coordenação de acordo, né? Com o que lhe aparecer, né? No espaço. Então, por exemplo, aí você percebe que a criança às vezes tem dificuldade de aprendizagem, né? Por quê? Porque ela não teve, à primeira instância, um estímulo das suas coordenações internas, né? Que são, a criança capta as informações do mundo externo, então ela interioriza pelos sentidos, mas se ela não vivenciar, né, então ela não vai reter uma memória. Então, por exemplo, outro dia estava num ambiente, às vezes, né, é perigoso, né? Mas eu estava fazendo limpeza, aí eu usei tanto produto químico que eu não conseguia nem respirar. E aí eu saí do ambiente, né? Mas por quê? Eu tive uma boa sensibilidade, percepção, né? Do olfato ali. Então, claro, então a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Tudo começa pelos sentidos, ok? Tá? Então, pelos sentidos, para absorver essas informações. Opa, já sei que na próxima vez não vou usar tanto produto químico. Mas é importante saber que são pelos sentidos que estimula essa questão do controle corporal depois do movimento, ok? Então, e aí essas informações sensoriais e tem a questão do emocional, tá? Então, são as informações que a gente interioriza e para ser capaz de perceber o outro. Então, na hora de correr, eu vou saber que perceber que tem um objeto na minha frente que eu preciso pular, né? Então, tem uma pessoa ali que eu preciso desviar. Então, percebe, né, a importância desses movimentos corporais coordenados, né, através das suas percepções sensoriais, ok? Então, muita informação. O que vocês estão achando? É importante, né, ter essa noção, né, do desenvolvimento que um depende do outro, né? Então, são funções é um sistema bem complexo, né? Mas que tendo entendimento, a importância de cada um, aí fica melhor nessa compreensão para ajudar nos pequenos aprendizes. Combinado? E aí, depois disso tudo, que vem a coordenação motora fina. Então, a questão da escrita, né? Aí você vai perceber, ao longo do desenvolvimento, a criança tem que ter a pegada palmar, né? Então, a força, né, de sustentar, né, um objeto na mão. Claro que o bebê é puro reflexo, ela não tem a consciência, por isso que é importante, devagarzinho, abrindo o dedinho do bebê, ó, dedinho por dedinho, para ela perceber que tem esses dedos, que ela nem sabe que tem esses próprios dedos, né? Então, olha, aí vai fazer força para ela, não, aí vai ali no dedinho, aí tenta abrir um, tenta abrir outro, ó, cantando, ou fazendo cosquinha aqui na mão, né? Casquinha aqui na mão, para, né, perceber isso, ok? Bom, aí disso, depois você vai perceber que aos poucos ela vai começar a pegar o objeto com os dedos, né? Com os dedos, aí vai para um 3, aí até chegar no 2, e a pegada de pinça, né? Pegar as ferramentas de pinça. Aí ela vai começar a ter o interesse de pegar o papel e rabiscar lá. Ela está desenhando, ela está escrevendo, tentando imitar a mãe, mas do jeito dela, da capacidade dela, né? Desenvolvimento. Aí na creche, na educação infantil, a gente faz aquele registro do desenvolvimento do grafismo, que é uma coisa mais fofa. Como é que está a evolução dela? Ela já tem capacidade de formar célula, né? Fazer círculo, fechar esse círculo. Então a gente vai percebendo o desenvolvimento na progressão de aprendizagem, né? Do grafismo, da coordenação motora fina. Né?
E aí vai evoluindo pelas formas geométricas, né? Construir um cenário, né? Então depois um cenário a partir de um modelo, ou então depois construir um cenário a partir da memória. Então isso vai uma evolução. E aí tem aquela fase de escrever copiando do quadro, tem que ter esse movimento ocular, né? Que muitas vezes a criança se perde na hora de escrever. Então tem uma sequência, né? De progressão que a gente tem que saber quais são os pré-requisitos ou não, de acordo com a idade da criança, ok? E aí precisa, né, ter esse conhecimento para ajudar a criança, porque a escola é um ambiente de estimular, né? E a família, no ambiente familiar, também de estimular, mas muitas vezes os pais não têm essas informações. Mas a aprendizagem, ela não está só no ambiente escolar, ela transcende esse ambiente. Então, é na rotina da criança. Então, a gente fala a questão da avaliação somativa, saber como é que ela está aplicando a sua aprendizagem em suas ações, né? Ações na sua vida, né? Para saber. Então, em casa, ela está aplicando esse conhecimento, que ela não dá uma matéria, né, um conteúdo novo por dar, né, que está dentro do currículo educacional. Não, mas tem um propósito para a vida. Aquilo, por experiência, aquilo serve para o quê na vida? Então, deixar a criança, né, informada sobre a necessidade daquela informação para a vida dela. Né? Aqui que vai agregar, né? Aqui que vai ajudá-lo para o seu desenvolvimento, para a sua aprendizagem, né? Na sua questão de sobrevivência mesmo. Né? Então, é importante sempre mostrar na prática aquela informação para a vida da criança. E quais são esses exemplos, né, que ela pode aplicar esse novo conhecimento. Então, independente da idade, lá desde pequenininho, né, vai inserindo, sabe, dando exemplos concretos. A criança precisa de exemplos concretos. E claro, dentro de uma roda de conversa é muito mais prático ela começar a perceber a visão do outro. Opa, né? Cada um tem uma maneira de pensar, de acordo com a sua realidade, vivência, né, e vai ampliando essa capacidade, né, cognitiva. Né? É isso. Quando eu começo a falar, eu não paro. Então, bom, na live de hoje eu vou parar por aqui, tá? Então, eu falei sobre a importância de conhecer e entender, né, nossas crianças pelas suas fases de maturidade, ok? No desenvolvimento global do ser. Então, a gente sabe que o ser, ele se movimenta, sempre está em movimento, pela visão psicomotora, né, pela psicomotricidade, e a gente precisa ter esse olhar de observador, né? Observar como é que está a criança, né? Então, a gente tem como referência a sua idade cronológica, ok? E tendo o currículo educacional, o que é esperado, os objetivos, né, as competências, os objetivos esperados para a idade dela, como é que ela está se comportando, né? Ela está dentro do esperado. Então, tem aquela questão de avaliação, né? Início da aquisição, em desenvolvimento, ou adquirido. Então, como é que estão essas habilidades de acordo com as suas inteligências, ok? Então, no âmbito geral, é ter esse olhar e perceber que a sua criança está se desenvolvendo e aprendendo de forma saudável, equilibrada, coordenada, ok? Então, agradeço a atenção de vocês até aqui o final e amanhã a gente se vê, ok? Amanhã é segunda-feira, um novo tema e pode deixar aqui, né, a sugestão, a opinião, sempre são bem-vindos, combinado? Então, uma ótima semana, um grande beijo para todos e a gente se vê todo dia um pouquinho, no domingo um pouquinho mais. Então, tchau, tchau!